Mas vamos lá. Então, eu acabei de falar para vocês que é esse cara aqui que é super importante. Tá? Só para uma questão motivacional, para vocês não ficarem desanimados com tanta continha, o nosso foco aqui não são as análises, tá? O mais importante são os algoritmos e tal. Mas do mesmo jeito que eu falo para vocês, olha, às vezes eu trago um problema que nem é tão central, mas tem um algoritmo interessante para ele, isso exercita o nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de organizar as ideias e tal. É a mesma ideia aqui, tá? É um probleminha, tá? Que é um código simples, mas que a análise dele permite exercitar as ideias, sabe? A gente não estou falando que vocês precisam exatamente desse conhecimento, mas esse tipo de análise matemática é um tipo de puzzle que você acaba te tornando um programador melhor, um analista melhor. Então é meio que, nesse momento, o exercício pelo exercício, sabe? Tem importância científica, claro, mas para vocês é mais o desafio, sabe? Vamos tentar entender uma coisa complexa, vamos tentar entender um bichinho complicado ali. PA e PG a gente já sabe, né? Então vamos tentar ver esse cara. Tá bom, feita essa motivação, eu preciso de espaço. Quem que eu mato? Acho que eu vou matar só a análise, vou tentar fazer aqui. Se eu precisar de mais espaço, daí não vai ter jeito. Mas tentar deixar o código ali, né? Da HipFi, por enquanto, pelo menos. Tá, então é aquele termo que eu destaquei, né? Que eu quero trabalhar. Então vamos lá, ló i igual a 0. Eu falei para vocês que eu não ia me preocupar em calcular exatamente esse último cara. Eu consigo mostrar para vocês qual que é, mas por quê? Porque eu vou calcular esse cara indo para infinito, tá? Todos os termos são não negativos, então calcular indo para infinito é um limitante superior para esse somatório, tá? E onde ele termina não é importante. O importante é para onde ele converge. Então a gente vai ver aqui esse cara. Deixa eu só ver uma coisa, gente, que me falhou aqui. Ah, sim, só uma simplificação a mais. Eu posso começar esse carinha aqui em 1, né? Porque o termo 0 vai desaparecer. Então, tudo bem, eu começo esse cara em 1 e o cara com o qual eu vou trabalhar aqui começa em 1 também. Vai até mais infinito. E o que a gente tem ali é i sobre 2 elevado a i. E quando eu olho para isso, eu não sei resolver. De cara, eu não sei resolver esse bicho aqui, mas a técnica para a gente resolver é bonitinho. Tá? Acho que é uma parte bem legal disso aqui. Vamos expandir esse cara. Eu vou ter que, olha, 1 sobre 2, mais 2 sobre 2 ao quadrado, mais 3 sobre 2 ao cubo, mais 4 sobre 2 à quarta, e assim por diante. Como que eu posso expandir mais ainda isso aqui? Tá? Como que eu posso expandir de um jeito que nos ajude? Vou colocar que isso aqui é igual 1 sobre 2 aqui, é um termo só. Olha para esse cara de cima, eu vou replicar o termo várias vezes, tá? Então eu tenho 2 sobre 2 ao quadrado, eu vou dizer que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. Imagina que eu vou somar um monte de vezes, mas eu vou ter mais de uma linha aqui só para a gente enxergar o que eu estou fazendo. Tá? Então, ó, é o mesmo cara. Eu tinha duas vezes essa razão de 1 sobre 2 ao quadrado. Eu continuo tendo duas, só separei elas aqui. 3 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 ao cubo. Mesma ideia. Tá? Vou fazer só mais um termo. 4 sobre 2 à quarta é 1 sobre 2 à quarta, mais 1 sobre 2 à quarta, mais 1 sobre 2 à quarta. Opa! Mais 1 sobre 2 à quarta. E daí, por falta de lousa, eu vou só colocar uns pontinhos aqui, né? Tudo bem? Qual que é a sacada aqui, gente? Essa passagem é crítica. Ficou claro essa passagem para vocês? Que eu só expandi, né? Eu olhei para esse coeficiente em cima, para o numerador, como assim, olha, é o número de termos que eu estou somando. Então eu vou separar esse número de termos. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo ver sequências que pareciam muito diferentes, na verdade elas não são. Ó, isso aqui é uma PG de razão meio. Sabe o que é isso aqui? Uma PG de razão meio também, só começa em um ponto diferente. Essa aqui também é uma PG de razão meio.
Essa aqui também, só que essa começa no 1, essa começa no 2, né, o expoente ali, né, o termo 1 sobre 2, esse aqui também começa no 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo. Mas são PGs, então eu estou quebrando aquilo numa coisa que eu conheço um pouco melhor. Tudo bem? É claro que isso aqui é uma PG de razão meio, isso aqui também. É a soma dos termos de uma PG de razão meio, né, isso aqui já é especificamente. Tá claro isso, gente? Tá? Isso é um tipo de solução que a gente tem, que é muito comum. Deixa eu ver como está nosso tempo. Só para... Eu não vou fazer... eu vou fazer assim, eu quero que vocês entendam, mesmo que gaste um pouquinho mais de tempo. Ó. Isso é uma ferramenta matemática que é bem legal para análise, que é legal vocês conhecerem. Que é o seguinte, é muito comum a gente conseguir simplificar expressões quando a gente está somando por colunas e passa a somar por linhas. Sempre que vocês verem somatório de somatório ou coisa do tipo, pensem nisso que pode ajudar vocês. Eu vou dar um exemplo simples aqui, ó. Imagina que eu tinha aqueles 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado e tal, ó, eles estão aqui, ó, só para dar o exemplo. Ó. 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, tá? Vou fazer só até 1 sobre 2 ao cubo, por falta de tempo. Quantos desses eu tinha? O coeficiente, 1. E desse aqui, 2 bloquinhos. E desse aqui, 3. Tá? E depois 4 e assim por diante. Tá? O jeito que eu estava somando aqui, ó, nesse somatório, eu estou somando por coluna. Eu fixo 1 sobre 2 e falo, quantos bloquinhos do 1 sobre 2 eu tenho? 1. Depois 1 sobre 2 ao quadrado, quantos que eu tenho? 2. Eu estava somando por colunas, eu estava somando nesse sentido. Tá? É isso que esse somatório aqui estava fazendo. Soma uma coluna, outra coluna, outra coluna, outra coluna, onde está fixo a razão, 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado e tal, e o número de bloquinhos muda. O que eu estou fazendo aqui é que eu falei, eu acho que eu vou simplificar melhor esse bicho se eu somar por linha. Então eu vou somar essa linha, ó, 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 2 à quarta, é uma linha. Eu vou somar essa linha aqui também. Ela tem o mesmo padrão, só que ela começa um termo depois. E eu vou somar essa linha também, que tem o mesmo padrão, começa um termo depois, e assim por diante. Tá? Então eu estava somando por colunas, e agora eu estou somando por linhas. Como eu falei, isso é tentativa e erro, tá? Mas uma vez que eu tentei, o que me refresca aqui que eu olho e falo, opa, isso eu não sabia mexer, porque era uma coisa que misturava uma PA com uma PG, como eu falei, né? Tinha uma cara de PG no denominador e uma cara de PA no numerador, mas agora por linha não, agora é tudo PG, PG de razão meia, que começa em termos diferentes, mas tudo PG de razão meia, né? E por falta de tempo eu não vou fazer a continha com todos os detalhes. Mas vamos lá, intuitivamente acho que vocês sabem me dar a resposta. Ó, se eu somar 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos e assim por diante, quanto dá no final? Perdão? Dá 1. Se eu somar até infinito, se aproxima de 1, né? Eu vou diminuindo cada vez mais a distância para o 1 ali, no limite eu chego em 1. Isso quer dizer que uma PG de razão meio, que a gente podia fazer a continha, tudo, a gente sabe fazer, mas uma PG de razão meio, que começa em 1, que começa em meio, ela termina em 1. Então a gente já sabe que esse cara aqui, ó, termina em 1. Esse cara aqui, o somatório inteiro aqui termina em 1. Meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, tal, esse cara vai dar 1. Esse é o mesmo padrão. Observe que esse aqui é o mesmo padrão. Só que ele começa em 1 quarto. Se eu somar 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos e tal, eu vou me aproximar de meio. E esse de 1 quarto, né? de 1 sobre 2 ao quadrado. Tá? Todos esses termos a gente sabe resolver. Tá? E como uma regra rápida aqui, vai ser 2 vezes o primeiro termo. Né? A gente não consegue fazer a continha direito, mas fica claro que é 2 vezes o primeiro termo. Né? Esse é 1 meio, vira 1. Aqui começa em 1 sobre 4, vira 1 meio. Aqui começa em 1 sobre 8, vira... Tá? Tudo bem? Eu só generalizei a ideia de que 1 meio mais 1 quarto, né? E essa dá para, até graficamente a gente consegue ver, né? Ó. Se eu tenho aqui é 0 e aqui é 1, né? 1 meio
mais 1/4, mais 1/8, e a gente percebe que ela está se aproximando de 1. Eu nunca vou passar de 1, né? Mas se eu começo em meio, eu termino em 1. Se eu começo em qualquer outro termo, eu termino em 2 vezes ele. Beleza? Então é bom saber isso, que eu vou terminar cada uma dessas expressões em 2 vezes onde eu comecei. Por quê? Porque eu consigo escrever esse número de expressões aqui, né? Eu vou escrever de modo compacto de novo, só tem que ver em que ponto da lousa. Deixa eu apagar aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Deixa eu colocar uma separação aqui que está... Espaço é um recurso escasso. Então, olha só, a gente fez todo esse desenvolvimento aqui, né? Que é igual a todos esses caras. Que vai ser igual a quê? Bem, uma dessas expressões nada mais é 1/2. Deixa eu pegar aqui para não me perder. Que agora eu vou ter um somatório de somatório aqui nessa brincadeira, né? Então a ideia aqui é simplesmente que eu vou associar um índice J com cada um desses caras aqui. Né? Para cada uma dessas eu vou ter um J diferente. A gente tem que ver qual deles, né? Esse aqui provavelmente é 0, esse aqui deve ser 1 e assim por diante. Mas deixa eu fazer a continha aqui. Então, deve ficar algo assim. Somatório de J igual a 1 até mais infinito, de somatório de I igual a J até mais infinito, de 1/2 elevado a I. Vamos só nos familiarizar com a expressão, conferir se ela está capturando corretamente o que a gente fez aqui. Tá? Então, pensa, quando J for igual a 1, eu vou com o I de 1 até mais infinito, somando 1/2, mais 1/4, 1/8, assim por diante. Quer dizer, quando J é igual a 1, é essa primeira expressão aqui. Quando J é igual a 2, eu vou começar do 1/2 ao quadrado e vou depois multiplicando por 1/6 a cada vez. Né? Então é essa expressão aqui. E assim por diante. Então J1 começa aqui, 2 é essa, 3 é essa e vai até mais infinito. Né? Porque como esse cara vai até mais infinito, como eu falei, eu mudei. Eu estava somando por linhas, somei por colunas, mas eu vou até mais infinito de qualquer jeito. Eu vou ter infinitas linhas e colunas. Tá? Então, cada um desses, para a lógica, eu estou somando, cada um desses corresponde a uma linha. Eu estou somando em todas as linhas aqui. Cada linha é uma PG de razão meio. E a gente sabe que o resultado dela é 2 vezes o seu primeiro termo. Né? E o seu primeiro termo é J, é I igual a J. Então, isso aqui vai ser igual ao somatório de J igual a 1 até mais infinito, de 1/2 elevado... Perdão, de 2/2 elevado a J. Né? 2 vezes o seu primeiro termo. Tá? Então, até para destacar, ó, eu substituí o que estava entre parênteses por isso aqui, com o resultado da soma de usando o resultado da soma dos termos de uma PG. Estamos quase lá, tá? Deixa só eu lembrar agora. Tá bom, esse 2 pode cair para fora. E olha só, surgiu uma PG de novo. O 2 cai para fora agora e eu tenho aqui o somatório de J igual a 1 até mais infinito de 1/2 elevado a J. Isso é uma PG de razão meio que começa no meio. O primeiro termo dela é meio. Quanto que vai dar isso aqui, gente? Vai dar 1. Isso quer dizer que isso aqui deu 2 vezes 1. E eu sei que as continhas cansam um pouco, mas olha a beleza disso. A gente somou esse negócio todo aqui. E ele deu 2. Ou pelo menos foi limitado, né, justamente por 2 ali. Só que aquele negócio todo era isso aqui. Lembra que eu não apaguei o desenho, então vamos lá. Ó. O que eu estou falando é m/2 vezes 0 trocas, mais m/4 vezes 1 troca, mais m/8 vezes 2 trocas e assim por diante. Quando eu somo tudo isso, onde que isso vai parar? Isso vai parar em m/2 vezes um negócio que é limitado superiormente por 2. Isso quer dizer que isso aqui é menor ou igual que m/2 vezes 2, que é m. Então, o número total de trocas é menor ou igual que m.
o nosso algoritmo, que infelizmente eu tive que apagar, né, mas o nosso algoritmo que faz todas aquelas chamadas pela dsRIP, por conta da grande quantidade de chamadas que faz poucas trocas e da pequena quantidade que faz muitas trocas, no final faz no máximo M trocas. Tá? E por isso ele tem eficiência, que não está mais aqui, droga, mas ele tem eficiência proporcional a M. Tá? Então eu crio o heap em tamanho linear. Tá? E não M log N. Não M log N. Tudo bem, pessoal? Sobrevivemos? Eu sei que matemática, às vezes o pessoal não aprecia tanto, mas no mínimo, vamos concordar, surpreendente, não é? Aquele negócio todo limita por M. Assim, batendo o olho, você falaria, não, obviamente é M log M, mas não é. É um jeito mais esperto de construir o heap, que tem resultados bastante interessantes.